Olá, eu sou Andressa Sena, sou psicóloga, neuropsicóloga do desenvolvimento. Trabalho com avaliação neuropsicológica infantil, com habilitação e reabilitação cognitiva. E hoje eu vim falar sobre funções executivas e autorregulação. O que são funções executivas? Qual a sua importância? As funções executivas eu costumo dizer que elas são regentes de todas as outras funções. Por quê? Porque as outras funções quais são? Memória, atenção, percepção, senso de orientação, habilidades visoconstrutivas, praxia, linguagem, enfim, todas as funções que nos permitem apreender o mundo e processar as informações. Elas estão envolvidas com a nossa cognição, com a forma como a gente aprende. Tá? E as funções executivas, elas dizem respeito às ações com propósito, ao planejamento, à inibição de impulsos, de saber que agora eu tenho que fazer determinada atividade, que se eu fizer outra, eu não vou conseguir, ou de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? E saber que eu tenho que ter um foco naquela atividade específica, de inibir impulsos, de conseguir pensar diferente frente aos obstáculos que se colocam. E acontece muito, por exemplo, no transtorno do espectro autista, no TDAH, de existir um comprometimento em funções executivas. Crianças com problemas de aprendizagem também, porque tem um déficit em funções cognitivas. Então, o que precisa? Essa criança tem o déficit, eu vou considerar que não posso fazer nada? Não, eu tenho que estimular essa criança, eu tenho que tentar reabilitar essa função o mínimo possível, criando estratégias cotidianas, não é do dia para a noite, né? Para que essa criança consiga lidar com essa dificuldade que ela tem nessa habilidade específica, né? E as funções executivas, existem inclusive estudos que comprovam que elas estão muito ligadas ao sucesso acadêmico, né? Por quê? Porque sem elas, como é que a gente vai executar um trabalho, né? A gente vai se comprometer com alguma coisa, a gente vai se organizar, né? Tem exemplos do dia a dia, por exemplo, você resolve fazer tal atividade, né? E daí você já se planejou, o que você precisa para essa atividade. Aí você vê que falta alguma coisa, você vai tentar adaptar, né? A flexibilidade mental. Quando a pessoa tem um déficit nas funções executivas, ela não consegue, ela se sente perdida, ela não consegue executar, ela não consegue pensar que ela pode usar de outros subsídios para conseguir executar aquela ação. Então, por isso que ela é muito detectada na avaliação neuropsicológica em crianças com autismo, né? Existe um perfil neuropsicológico comum, embora a gente saiba que no TEA se manifeste de uma forma diferente o autismo em cada criança, em níveis, enfim, mas existe essa peculiaridade, né? Um grau maior ou menor, mas existe sempre um déficit ali, nem que seja inicial, tá? E que atrapalha na aprendizagem dessa criança. Ela vai levar mais tempo, muito provavelmente, para se organizar quando ela recebe uma atividade em aula. Então ela precisa de auxílio, de passos para conseguir se organizar, e aí ela vai aprendendo gradativamente. Isso tem que ser considerado. Na hora também de uma avaliação, isso precisa ser considerado, tá bom? Fica a dica para vocês da importância das funções executivas. Mais para frente eu vou colocar também algumas estratégias para cada idade, para que vocês possam também auxiliar as crianças em casa a estimularem essas funções. A gente começa com atividades simples em crianças, em bebês com estimulação cognitiva e vai aí até uns 6, 7 anos, e depois essas funções elas começam a se consolidar mais. Por isso que eu digo, a gente tem que aproveitar a plasticidade cerebral, que é essa capacidade do cérebro, e que varia muito de uma criança para outra, né? A gente sabe, não é essa potencialidade, ela não acontece da mesma forma. Mesmo sendo na infância, tem umas que levam mais tempo, menos tempo, mas com certeza o treino cotidiano, o treino cognitivo auxilia muito essas crianças. Tanto na vida adulta depois, como na aprendizagem, na escola, nos relacionamentos. Um grande abraço e fica a dica.